acontecer. A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à transparência por parte da Prefeitura de Petrópolis. O Parque Municipal de Itaipava segue sendo alvo de críticas por parte dos visitantes. Lixeiras quebradas e a má preservação dos banheiros são alguns dos pontos criticados pela população. Agora a lei. Petrópolis terá uma semana para estimular denúncias de abuso e violência contra menores, mulheres e idosos. Em Nova Friburgo foram abertas as inscrições para os cursos gratuitos do Seveste. E o Estado divulga mais de 2.300 oportunidades de emprego, são quase 700 vagas formais disponibilizadas. E atenção, as inscrições para o SISU terminam amanhã, quinta-feira, dia 25 de janeiro. O resultado dos candidatos aprovados será divulgado no dia 30 deste mês. O diálogo com o objetivo de acompanhar a transparência por parte da Prefeitura de Petrópolis e apontar as falhas do Executivo. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, onde você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube e pelo nosso site em TV Correio da Manhã e tvc16.com. Você é convidado a opinar e interagir durante a nossa programação por meio então das nossas redes sociais e também nos acompanhar pelo Instagram. A gente já começa a edição de hoje falando sobre o Parque Municipal de Itaipava, porque sai ano e entra ano e o Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz em Itaipava continua sendo alvo de críticas. Isso porque alguns visitantes apontam problemas jamais solucionados pelo poder público, sendo o principal espaço de lazer da cidade, pelo ponto de vista dos moradores, o equipamento deveria receber mais atenção. A nossa equipe esteve lá na última terça-feira e a gente lembra que em junho do ano passado a Prefeitura de Petrópolis anunciou reformas no parque. Na época, foram investidos R$2 milhões. A promessa do governo municipal era de recuperar as áreas de lazer com intervenções nos parquinhos, inclusive também nos banheiros, a ciclovia e da pista de skate. Mas hoje o que se vê são bebedouros quebrados há meses. A grama que não é cortada está tomando conta do espaço, principalmente nessa época de mais chuva, além de problemas nas ciclovias, na pista de pump track e da pista de skate. No último fim de semana, um skatista foi flagrado puxando a água da pista que apresentava problemas no escoamento, para ele conseguir utilizar. O Parque Municipal de Itaipava recebe diversos eventos, dentre eles de grande porte. Um deles é, por exemplo, a Oktoberfest, o Salon Barbecue e os festivais de inverno e verão, e principalmente o Festival Rock the Mountain, conhecido nacionalmente. Por isso, a necessidade de manter a manutenção do espaço tão frequentado por petropolitanos e turistas. No início do mês de janeiro, a Prefeitura divulgou que foram reabertos os banheiros próximos à entrada do parque, que passaram por reformas. Além de reformas dos banheiros, foram plantadas mais de 60 árvores para tornar o espaço mais sombreado e melhorar o microclima local. Ainda de acordo com o governo municipal, na parte de drenagem, o antigo valão foi alargado, aprofundado e canalizado, com o objetivo então de minimizar os alagamentos no parque durante os períodos chuvosos. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis para saber quais intervenções ainda serão feitas no local, mas até o fechamento desta edição nós não obtivemos retorno. Inclusive eu estive recentemente no Parque de Itaipava para pedalar e de fato você não tem nenhum bebedouro em funcionamento para os usuários do parque. Foi sancionada pela Prefeitura de Petrópolis a Lei 8.709 deste ano, que institui a Semana Municipal Quebrando o Silêncio, e que deve ser realizada anualmente na semana que antecede o quarto sábado do mês de agosto. A intenção
estimular denúncias de crimes de abusos de violência contra menores, mulheres e idosos dentro e fora do seio familiar. A inclusão da data no calendário oficial do município deve colaborar com a discussão de um tema de grande relevância para a sociedade. O objetivo é que durante a semana sejam realizados fóruns, escolas de paz, eventos de educação contra a violência e outros tipos de manifestações. A gente vai continuar acompanhando para saber se realmente essas ações vão ser realizadas aqui no município já a partir deste ano. Mudando um pouco de assunto, nós trouxemos aqui na segunda-feira do Correio Petropolitano Debate informação sobre os pontos de apoio em relação aí, né, a Petrópolis, a fiscalização que foi feita por meio da vereadora Júlia Casamasso, do Ingo Rames e também do vereador Marcelo Chitão. A nossa equipe conversou então com a vereadora Júlia Casamasso para comentar sobre o relatório dos pontos de apoio que apresentou diversas irregularidades. A gente trouxe inclusive alguns deles aqui: falta de sinalização, falta de materiais básicos para aqueles locais. Além disso, apenas 2 contam com protocolos da Defesa Civil e de acionamento. Vamos então acompanhar a fala da vereadora Júlia Casamasso justamente sobre os pontos de apoio e sobre esse relatório final que foi apresentado. Oi, gente, vereadora Júlia. Eu presido uma comissão especial para fiscalização dos pontos de apoio listados pela Defesa Civil para casos de chuvas fortes em Petrópolis. O trabalho da comissão começou em setembro e de setembro a novembro nós realizamos todas as fiscalizações nos pontos de apoio listados pela Defesa Civil. E o consolidado de dados aponta para situações alarmantes. Para começar, 14 dos 67 pontos são 6 centros de educação infantil que estão adaptados para atender crianças de até 5 anos, ou seja, não conseguem atender confortavelmente a população. Um outro dado é que nenhum ponto de apoio possui estoque de água potável fornecido pela Defesa Civil. Outro dado muito preocupante é que apenas 2 dos 67 pontos de apoio possuem protocolo dado pela Defesa Civil. Isso é muito ruim, porque acaba caindo a responsabilidade em cima das diretoras, da equipe gestora e da comunidade escolar, porque a maior parte dos equipamentos são escolas municipais. Esses são dados preocupantes, mas nós temos também apontamentos, diretrizes para adequação dos pontos de apoio. Então, essas diretrizes, elas são apontadas para a Prefeitura, para o Governo do Estado, para a própria Defesa Civil e até para o Ministério Público. Quem quiser, em breve o relatório vai estar disponível para todo mundo ler. E nós esperamos que esses apontamentos, que essas diretrizes sejam feitas, porque isso sim é investir em prevenção e prevenção é a única saída possível. Tá aí, né? Ela citou algumas dessas irregularidades que foram encontradas ali, além de algumas faltas de infraestrutura também de alguns pontos. Vale lembrar que estamos num período muito delicado, não só para Petrópolis, mas para toda a região serrana, e a gente tem já acompanhado os impactos aí em relação à chuva no nosso município. Vale lembrar que em 2023 Petrópolis foi a cidade que registrou o maior alerta, que recebeu o maior alerta de riscos por conta da chuva. Então não será diferente esse ano e é preciso, de fato, ter uma ação, uma política pública voltada para a prevenção. Não apenas as já existentes, mas aprimorá-las e, consequentemente, minimizar os riscos à vida das famílias petropolitanas. Nós trouxemos já aqui ontem, inclusive, também um pouco sobre a situação lá na localidade do Ingá na Posse, e a gente viu o tamanho das pedras que se deslocaram na região e que poderia facilmente levar uma pessoa a óbito. Então, ter consciência, primeiramente, a população de que vive num local de risco, que precisa receber os alertas, que precisa cadastrar o seu CEP para receber os alertas, mas também dos órgãos de entender
a vulnerabilidade daquela região e trabalhar de forma ostensiva nessas localidades a fim de minimizar os impactos. Nós já acompanhamos diversas vezes as tragédias que foram registradas em Petrópolis e também em outras localidades, em 2023, por exemplo, em São Sebastião e São Paulo. Mas é preciso trabalhar ainda mais para que a gente possa ter uma cidade cada vez mais segura. Mudando um pouquinho de assunto, enquanto isso, mais uma vez a Prefeitura de Petrópolis permanece com a publicação do Diário Oficial atrasada. Essa é a terceira vez nesta semana aqui no Correio Petropolitano Debate que nós noticiamos o caso. A publicação não é atualizada desde a última quinta-feira. A nossa equipe vai continuar cobrando a atualização em relação ao Diário Oficial do município, basicamente uma semana já atrasado. Na segunda-feira passada nós trouxemos essa informação e na última terça-feira eles colocaram ali então de terça, quarta e quinta-feira. No entanto, hoje já é quarta-feira da outra semana, permanece atrasado o Diário Oficial do município. A nossa equipe vai continuar cobrando a Prefeitura de Petrópolis para falar sobre transparência. Inclusive a entrevista de hoje aqui no Correio Petropolitano Debate é sobre esse tema, viu? A gente vai fazer um intervalo rápido, não saia daí, daqui a pouco a gente vai trazer para você previsão do tempo, alerta em relação às vacinas aqui no estado do Rio de Janeiro e, é claro, a participação dos nossos repórteres em Volta Redonda. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano.
Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente já vai logo, você já tem esse costume. Assim que a gente volta para o segundo bloco, para a previsão do tempo. Quem traz as informações para a gente ao vivo é o nosso repórter, o Eric Portela, que vai aparecer aqui em nosso telão para então trazer as atualizações em relação à previsão do tempo para essa quinta-feira. Semana passa rápido, né? Já estamos falando sobre a previsão de quinta-feira, viu? Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Hoje também acompanhei ali o sol timidamente aparecendo aqui no centro de Petrópolis. Como que fica a previsão então para essa quinta-feira? Tem previsão de chuva? Ela permanece? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, eu ainda continuo falando de chuva aqui na previsão do tempo. Foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia um aviso de chuvas intensas com grau de severidade em perigo potencial, que é o primeiro nível. O alerta mostra que o fenômeno vem se espalhando pelo Brasil e já cobre quase todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje aqui em Petrópolis ainda há probabilidade de chuva para a cidade, com possibilidade de trovoadas durante a tarde e a noite, podendo chover a qualquer hora. Bem, agora vamos falar da previsão do tempo de quinta-feira, dia 25 de janeiro. Olhando aqui para o nosso telão, você aí de casa já pode ver que há sim probabilidade de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, aqui em cima, vocês podem ver que o dia será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva, como eu falei. À noite também chove. A intensidade dos ventos será fraca e mesmo com a chuva, a temperatura passa por ligeira elevação, variando entre mínima de 16 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de ligeira elevação na temperatura, ainda assim, a possibilidade de pancadas de chuva para o município. Os termômetros devem marcar mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, a quinta-feira será de grande acumulado de nuvens no céu, probabilidade de pancadas de chuva durante o dia e pela noite, ventos fracos e ligeira elevação na temperatura, variando entre mínima de 17 e máxima de 23 graus, o mormaço aí que você comentou, Richard. Aqui em Paraíba do Sul, a previsão é de tempo nublado, céu com muitas nuvens, chuva e mesmo assim elevação na temperatura. A tendência é que os termômetros da cidade transitem entre mínima de 20 e máxima de 24 graus. A quinta-feira em Pátio do Alferes será de pancadas de chuva isolada. Não há probabilidade de raios e trovoadas e a chuva deve diminuir pela noite. Com ventos fracos, os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 25 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios também há probabilidade de chuva. O dia será marcado por muitas nuvens no céu, ventos fracos e também elevação na temperatura, que deve marcar mínima de 20 e máxima de 25 graus. Lembrando, Richard, que essa alteração rápida na previsão do tempo, na temperatura, no aumento e na queda da temperatura pode causar uma série de riscos à nossa saúde. Eu mesmo já estou ficando bastante congestionado, como vocês podem ver. Então é importante que a população redobre os cuidados com a saúde nesse período do ano. E claro, em caso de emergência, entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Tá certo, Eric. Todo cuidado é pouco, realmente, principalmente com essa virada de tempo drástica,
Aquelas pessoas que são alérgicas, principalmente, já sofrem um pouco mais durante esse período. E é claro que os riscos aí, né, a preocupação com a chuva permanece agora até março, né, que é aquele período ali mais comum de chuvas mais fortes por conta das temperaturas mais elevadas. O importante é ficar atento aos alertas e, é claro, em caso de emergência, acionar os números como você comentou, Eric. Obrigado pelas informações, um bom trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate. Antes disso, vou mandar um abraço aqui para a Néia Custódio, que está nos acompanhando, sempre ligadinha aqui no Correio Petropolitano Debate. E vou mandar um abraço também para o meu pai, está acompanhando a gente também pelo nosso Facebook, comentou lá. Muito obrigado sempre pelo carinho, também pela audiência aqui. Vamos marcar um passeio, alguma coisa para a gente fazer. E muito obrigado mais uma vez, sempre está apoiando aqui a nossa audiência, a nossa programação, viu? Um beijo, um abraço forte para o senhor. Falando agora sobre o Centro de Formação Profissional e Transparência de Tecnologia para a Indústria do Vestuário, a CEVEST, está com as inscrições abertas para a formação de novas turmas em 2024. O centro, que é vinculado à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior, oferece mais de 20 cursos de capacitação profissional, todos de forma gratuita. As inscrições podem ser feitas através do site da CEVEST, na internet ou na própria unidade, que fica na Avenida Alberto Braun, número 225, na antiga rodoviária Leopoldina. Já o início das atividades está previsto para o dia 5 de fevereiro. Não deixe de aproveitar as oportunidades e participar e se capacitar. Ainda falando sobre oportunidade, esta semana começa com uma oferta de 2.310 oportunidades de emprego, estágio e também para jovem aprendiz no estado do Rio, e que foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, são oferecidas 699 vagas com carteira de trabalho assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e também Médio Paraíba. E para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.611 vagas ofertadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Na região serrana, todas as 146 vagas são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos e há vagas para, por exemplo, como bombeiro hidráulico, copeiro, frentista, mecânico de motocicleta e também manicure, além de outras oportunidades. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 18 oportunidades, como, por exemplo, para garçom, atendente de padaria, pintor industrial, além de outras oportunidades em diferentes níveis de escolaridades e salários. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 51,6% das vagas captadas são para o setor de serviços e 48,4% para o comércio. Por nível de escolaridade, 68% pedem o ensino médio completo e 12,3% o ensino fundamental completo. Na maior parte das vagas, exige experiência. A Secretaria ainda lembra que é importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, já que essa análise é feita de acordo com a vaga e também o perfil do candidato que foi cadastrado. Para se inscrever ou então atualizar o cadastro, é necessário ir até uma unidade do SINE, levando os documentos de identificação civil, entre eles a carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e também o CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas que estão sendo oferecidas nesta semana podem ser encontrados no site www.trabalho.rj.gov.br. Por meio da parceria entre a CETRAB e o CIEE, foram disponibilizadas 1.611 vagas de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. As informações e todas as vagas podem ser obtidas pelo site www.ciee.org.br. Falando mais um pouquinho aqui para você que está nos acompanhando na nossa região de cobertura, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Rios, por meio das equipes de vigilância ambiental da cidade, seguem o cronograma de trabalho para a redução dos vetores transmissores da dengue, zika e chikungunya. O monitoramento está sendo realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, que atualiza as notificações semanalmente. De segunda a sexta-feira, as equipes estão intensificando as visitas às residências, eliminando os possíveis focos e, quando necessário, aplicando biolarvicidas.
Outra estratégia é a aplicação do inseticida de forma especial na UBV, que nesta semana terá o seguinte cronograma. Amanhã, dia 25 de janeiro, quinta-feira, na parte da manhã, na localidade Cantagalo, e na parte da tarde, em Monte Castelo. Já na próxima sexta-feira, na parte da manhã, essa ação vai ser realizada na Cidade Nova. Lembrando que para a aplicação do UBV, que está ocorrendo em ação conjunta com os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, a equipe de vigilância ambiental de Três priorizou as localidades com maior índice de casos positivados de dengue. Paralelo a isso, as ações de combate ao mosquito transmissor continuam por todos os bairros da cidade. Bom, vamos agora conversar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi em Volta Redonda para falar sobre as intervenções do aeroporto de Angra dos Reis. O prefeito da cidade informou que as obras devem ser iniciadas ainda este ano. É isso mesmo, Ana? Boa tarde para você. Olá, Richard. Boa tarde. O prefeito de Resende, Diogo Balheiro, do PL, anunciou que as reformas do aeroporto de Resende serão iniciadas neste ano. Já foi pedido no documento obrigatório que alerta a navegação aérea sobre as obras do aeroporto à Agência Nacional de Aviação, a ANAC, para que as obras comecem ainda no início de fevereiro. Os investimentos serão na ordem de 9 milhões. O processo começará com a reforma e a ampliação da estação de passageiros. Os serviços de pintura e recapeamento da pista serão feitos no fim de fevereiro. Após as obras de engenharia civil, entra a instalação do balizamento e a instrumentação de voos. O prazo de conclusão das obras será de 6 meses. É com você. Obrigado pelas informações, Ana, trazendo atualizações lá de Volta Redonda aqui para o Correio Petropolitano Debate. Falando ainda sobre calendário, cronograma, fique atento você candidato, viu? As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, o SISU 2024, terminam amanhã, quinta-feira, dia 25, até às 23 horas e 59 minutos, que é o horário que encerra então essa fase. Os estudantes devem conferir a classificação por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A consulta está disponível desde a última terça-feira, dia 23, quando o Ministério da Educação, o MEC, passou a informar a nota de corte parcial por escolha de curso. Todos os estudantes que participaram fora da condição de treineiro do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, e que não geraram a prova da redação, podem se inscrever no SISU e optar por concorrer a vagas em 2 cursos. Automaticamente são classificados de acordo com a média da nota do Enem nas vagas disponibilizadas pelas universidades e institutos federais. Durante essa etapa, os candidatos podem mudar as opções de curso e, por isso, a nota de corte pode oscilar conforme a classificação. Esta nota é a pontuação do último classificado no total de vagas ofertadas para cada opção de curso e também muda conforme as novas inscrições. A classificação também obedece à reserva de vagas prevista na nova lei de cotas e pelas políticas de ações afirmativas das instituições de ensino aos candidatos elegíveis que não classificarem nas vagas de ampla concorrência. O resultado final do SISU vai ser divulgado no próximo dia 30 de janeiro e vai servir para as vagas em cursos de início previsto para o primeiro e o segundo semestre de 2024. Nessa data também terá início o período de manifestação de interesse pela lista de espera por candidatos ainda não classificados. Até o dia 7 de fevereiro, as vagas remanescentes poderão então ser preenchidas ao longo de todo o ano. Devido à possibilidade de chuva forte no estado do Rio de Janeiro no fim de semana, a Secretaria de Estado de Saúde emitiu na última sexta-feira um alerta para os 92 municípios do estado sobre os cuidados com os estoques de vacinas em casos de novas enchentes. O documento da Secretaria recomenda que as secretarias municipais de saúde entrem em estágio de atenção para a preservação dos imunizantes. A secretária de Estado de Saúde, Cláudia Mello, comenta sobre esse alerta. A gente acompanha agora. Bom, a gente teve um alerta hoje aos 92 municípios, todas as secretarias municipais de saúde, com relação à parte de imunização, ou seja, das vacinas, das salas de vacinação. A gente sabe que muitos imunobiológicos são colocados na ponta, no posto de saúde, para fazer essa aplicação. E eles ficam, às vezes, distantes da central armazenadora. E para a gente poder ter um alerta maior de que, com as chuvas, às vezes esse acesso vai ficar dificultado, que as pessoas se organizem melhor, que tratem com atenção as suas equipes acondicionarem na melhor central de armazenamento que tiver. Geralmente, essa central tem maior estrutura de gerador ou de no-break, para que não haja uma perda temporária de queda de luz ou falta de acesso àquele posto de saúde. A gente está alertando que a gente tem uma gerência de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, soltou esse alerta importante para a gente poder gerar essa forma de maior atenção
ao controle de temperatura dos seus imunobiológicos, junto a esse movimento de falta de luz que talvez possa acontecer, uma área alagada, visto as chuvas que estão por vir. Então, a gente parece que provavelmente nós tivemos alguns pontos que podem ter perdido algum imunobiológico, estão em análise da nossa gerência. Então, a gente quer alertar para que isso não ocorra novamente. Algumas secretarias municipais nos orientaram, a parte da gerência de imunização dessa área, de que a gente teve que colocar algumas áreas em quarentena, número não muito grande, mas algum volume de quarentena de vacinas, para a gente poder avaliar se ela vai poder voltar ou não a essa utilização. Não foi uma coisa grande, não foi um volume grande, mas a gente crê que a gente tem que, justamente por essa pequena perda, possível perda, a gente tem que alertar que todos consigam manter melhor armazenamento, maior monitoramento de luz nessas áreas e melhor qualificação também das equipes de imunização, que é um constante treinamento para poder melhor qualificar essa vacina, esse imunobiológico para a sua população. Então, é ficar em alerta para monitorar qual o local que essas vacinas estão, trazê-las para uma área de segurança onde exista a maior quantidade de estabilidade elétrica, de no-break, de gerador, buscar que a equipe seja cada vez mais treinada para poder saber o momento disso acontecer, manter a temperatura ideal, que é a temperatura de cada vacinação, que é o ideal para manter a qualidade dessa imunobiológica. É simples, mas parece simples, mas é uma coisa que a gente quer alertar fortemente, que seja lembrado para as secretarias municipais de saúde, para as suas regiões, para os seus pequenos postos de saúde, que conversem com os seus gerentes. A gente comentou aqui sobre o SISU. A Polícia Federal, veja só, deflagrou na manhã dessa quarta-feira uma operação para investigar o vazamento ilícito em redes sociais da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2023. A investigação teve início motivada por informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, que organiza a prova. A Polícia Federal, então, identificou uma suspeita na cidade cearense de Sobral. Há indícios de divulgação ilícita do tema da redação referente ao caderno rosa, ainda durante a realização do exame. Veja só, a Operação Limite Virtual cumpre 2 mandados de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal em Sobral. As condutas do investigado podem configurar em tese crime de fraude em certame de interesse público, as penas que podem chegar a 8 anos de prisão. O nome da operação busca alertar as pessoas sobre os limites que devem ser impostos nas redes sociais. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. Na volta, nós vamos trazer para você uma entrevista exclusiva que realizamos com a Transparência Brasil para falar sobre a denúncia encaminhada ao Ministério Público sobre a falta de transparência da Prefeitura de Petrópolis. Tudo isso após o intervalo, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Bem início a nossa entrevista, Marina. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. E antes, que você se apresentasse também, por favor. Eu sou Marina Atoge, eu sou diretora de programas da Transparência Brasil e eu sou especialista na Lei de Acesso à Informação. Perfeito. Marina, antes da gente ir para o tema especificamente que a gente vai abordar hoje, relacionado a Petrópolis, queria que você falasse um pouquinho sobre o Transparência Brasil. Legal. A Transparência Brasil é uma ONG que foi criada em abril de 2000, né, por pessoas, jornalistas, cientistas sociais, empresários, inclusive, preocupados justamente com a questão da corrupção no Brasil e notando, ou enfim, com a filosofia de que a transparência ou a clareza dos negócios públicos é um ponto fundamental para combater e prevenir a corrupção, né? E isso no sentido também, uma visão do combate à corrupção e da prevenção da corrupção, numa perspectiva de aperfeiçoamento institucional, ou seja, não é uma questão de pessoas que são ruins ou são mau caráteres necessariamente, mas é uma questão de as instituições estarem fortes o suficiente para ter o mínimo de janelas de oportunidade possível para que a corrupção aconteça. E aí, novamente, a transparência para isso é fundamental. Se eu puder também fazer uma desambiguação, como se coloca na Wikipédia, a Transparência Brasil é diferente da Transparência Internacional Brasil. São duas organizações diferentes, apesar do nome ser muito parecido, e as áreas de atuação também se sobreporem muitas vezes, mas são organizações distintas. Perfeitamente, Marina. Bom, vamos começar então trazendo já o tema de hoje, que é em relação a uma representação que a Transparência Brasil fez contra a Prefeitura de Petrópolis no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Quando que se deu realmente a necessidade de fazer essa representação contra a Prefeitura de Petrópolis? Então, a Transparência Brasil e a Abrage, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, temos um projeto que se chama Achados e Pedidos,
cujo foco é justamente a lei de acesso à informação e o teste de como ela está funcionando ou deixando de funcionar em vários níveis de governo e poderes. E a gente resolveu olhar um pouco para Petrópolis, tendo em vista a questão dos desastres naturais, enfim, da catástrofe que aconteceu ali em 2022, e os gastos públicos que derivaram disso, né? A gente queria olhar um pouco como é que estava sendo a prestação de contas dessas providências da prefeitura, o próprio governo do estado, em relação a isso. Notamos ali no portal de transparência, até tem um portal de transparência específico para essa questão, mas que faltavam algumas informações e que havia falta de clareza em relação a algumas. Então, fizemos pedidos de acesso à informação para tentar obter essas informações e aí também conseguir, ao obter essas informações, colocá-las disponíveis a outras pessoas que tivessem interesse, como jornalistas, pesquisadores ou o próprio cidadão que quisesse saber mais sobre como aquele dinheiro estava sendo gasto. E o que a gente encontrou foi justamente também problemas na própria questão de respostas a pedidos de informação. Então, a gente teve ou respostas ruins, que a gente considerou ruins, porque, assim, pedidos pela execução orçamentária, como a gente fala, né, como o dinheiro foi gasto de fato, eles eram respondidos com essas informações estão no portal de transparência. Sendo que no próprio pedido a gente já apontava que as informações não estavam disponíveis e por isso estávamos solicitando por meio do pedido de informação. Então, assim, é uma resposta que ou é automática, assim, uma coisa que não... a gente sabe, tem os gastos ali, tem o portal de transparência, se vira para achar, sendo que a gente mesmo já tinha apontado que não estavam. Então, você tem uma resposta incompleta. Em outros casos, você tem respostas que não... ou manda buscar o documento aí presencialmente na Prefeitura de Petrópolis. Em alguns casos, isso é admissível. Você pega documentações mais antigas, processos mais antigos, de fato, eventualmente não vai estar digitalizado, mas é um processo bem recente. E a Prefeitura de Petrópolis tem sistema eletrônico de informações, que é um sistema em que se processam essas informações, esses processos eletronicamente. Então, não fazia muito sentido que não houvesse, pelo menos, uma forma, um scanner daquilo, né? Uma foto que fosse dos processos. Era o processo de aquisição de um prédio, inclusive, para moradias de pessoas desabrigadas pelas tempestades. O Floriano Peixoto, correto? Oi? O prédio que fica localizado na Floriano Peixoto? Exatamente, exato. Inclusive que já faz muito tempo que, né, foi anunciada essa providência e as pessoas continuam sem ter esse serviço, esse suporte, né? Então, vários desses pedidos tiveram esse tipo de resposta, essas respostas de má qualidade ou respostas que não faziam muito sentido, negativas, enfim, não faziam muito sentido. E quando a gente tentou recorrer dessas respostas, a gente descobriu que a Prefeitura de Petrópolis adota um procedimento que é muito raro. E assim, embora ele esteja amparado na letra fria da lei, como se diz, ele não está amparado na prática da própria Lei de Acesso à Informação e no princípio da Lei de Acesso à Informação, que é facilitar o acesso a informações de interesse público. A Prefeitura de Petrópolis não aceita recursos contra respostas incompletas, como essa em que eles apontam que o portal de transparência tem a informação e, no fato, não tem. Então, eles só aceitam recursos contra negativas de acesso à informação, quando eles dizem que não vão dar a informação. Isso é muito ruim, primeiro, porque você impede de ter de tentar mais uma vez, ou de contestar uma resposta que não te atende, que não atende ao cidadão. De certa forma, isso viola o próprio a lei do processo administrativo, que permite que qualquer processo administrativo ele pode ser alvo de algum recurso por quem está movendo esse processo, né? E ele viola o princípio da transparência, né? Porque você não foi atendido, o seu pedido não foi atendido, a informação não foi fornecida, e embora não tenha sido negada, né, eu tenho o direito de recorrer e de tentar questionar essa resposta que foi dada de forma clara. E tem uma coisa de procedimento também. Quem deveria avaliar o recurso tem que ser uma pessoa diferente, né? Pela Lei de Acesso à Informação, seria uma pessoa de uma hierarquia acima de quem respondeu. Quem respondeu o recurso foi a mesma pessoa que respondeu o pedido de acesso à informação.
Isso já é uma violação simples e básica de um procedimento que está muito claro na Lei de Acesso à Informação, né? E o próprio sistema, né, o próprio sistema em que a gente apresenta o pedido de acesso à informação, ele reproduz, né, essa lógica, então dificulta também bastante o direito de acesso à informação. Ou seja, são diversos pontos, né? Não somente um ponto específico dentro ali do portal da transparência e também dessas solicitações que foram encontradas ali essas irregularidades. Acredito até que isso se agrave por ser também um órgão público, lidando principalmente com um recurso voltado após uma tragédia socioambiental, a maior da cidade até o momento, né? Então, Marina, eu queria te fazer a seguinte pergunta, aproveitando esse gancho que você trouxe para a gente em relação à Lei de Acesso à Informação, que é o seguinte: a lei de acesso à informação, a gente sabe, qualquer cidadão pode fazer um pedido, uma solicitação, independentemente de ser um jornalista ou não. A gente tem esse costume justamente por atuar ali como um órgão fiscalizador, digamos assim, né? Mas a gente ainda vê uma grande dificuldade, inclusive você até acabou de relatar para a gente, de ter acesso a essas informações. Mesmo existindo essa legislação, todo esse processo ele é demorado. A gente sabe que existe um período ali específico para essa resposta e, em alguns casos, essa resposta não chega da forma adequada ou, em alguns casos, nem chega. Precisaríamos, de alguma forma, talvez até melhorar a legislação para tentar diminuir essa burocracia, essa dificuldade que, de fato, tem hoje para conseguir esse acesso? A lei de acesso à informação, assim, os pedidos de acesso à informação, eles acabam realmente tendo um prazo talvez maior e às vezes um pouco frustrante, né? Eles têm 20 dias para obter a resposta, ou no máximo 30. Isso tem um pouco a ver com a própria negociação para aprovação da lei, né? Ao colocar um prazo menor, significava barrar a aprovação da lei, porque se argumentava que era muito difícil, ou seria um prazo muito curto, até para casos mais complexos, ou quando você pede uma informação mais complexa. Então, acordou-se ali que 30 dias ou 20 dias seriam aceitáveis, né? Acho que a questão maior é o quanto de incentivo a gente dá para que a lei não seja descumprida e para que a lei seja cumprida, né? Hoje a gente tem um sistema, ou, enfim, uma gama de punições para quem descumpre a lei de acesso à informação muito pequena. A lei determina alguns casos, mas você precisa ter todo um processo também de apuração, que é justamente o que a gente tentou fazer com essa denúncia, que iniciasse ao menos um processo de apuração dessa violação da lei de acesso à informação. E aí, claro, tem que ter todo o direito ao contraditório e assim por diante. Em alguns casos, você depende de se provar que a pessoa teve intenção de violar a lei de acesso à informação e não foi tipo uma falha do sistema ou uma coisa que fugiu ali, esqueceu, sabe, uma coisa mais inocente, digamos, né, que não foi deliberada. Então, e aí nesses casos, quando não se consegue provar que foi deliberado ou que é uma coisa muito grave, a punição acaba sendo um termo de não existe, no fim das contas, a punição. Você tem um termo de ajustamento de conduta, um tapinha na mão, alguma coisa assim, né? Por exemplo, o caso que seria mais grave, que seria sujeito a processo por improbidade administrativa, tornou-se basicamente impossível desde que a lei de improbidade administrativa foi reformada em 2021, se não me engano. Porque aí, para a lei de improbidade administrativa, você realmente precisa provar que a pessoa teve intenção de dificultar o acesso à informação, e isso é uma coisa quase impossível. Então, você tem muito pouca... a lei de acesso e a própria lei de improbidade administrativa põe muito pouco medo no servidor ou nos gestores públicos, especialmente, que descumprem a lei de acesso à informação. Acho que a maior punição, a maior sanção que a gente pode impor ali é justamente evidenciar ou revelar o quanto a lei de acesso à informação não é respeitada por um agente público, e o quanto um agente público ou uma administração pública não é transparente, e cobrar isso como sociedade.
Porque a gente sabe que o constrangimento público, muitas vezes, é a melhor tática para fazer alguma coisa andar, ou para fazer alguma coisa ser cumprida nesse país. A denúncia ao Ministério Público, o acionamento ao Ministério Público é um caminho possível quando a gente se depara com uma questão tão crônica e tão grave como que a gente encontrou em Petrópolis. Não são coisas pontuais, são sistemáticas, são sistêmicas, a gente vê que é crônico. Então, aí é uma questão de apelar mesmo ao próprio Ministério Público. Aproveitando, Marina, esse projeto, Achados e Perdidos, ele também fez investigação em relação a outros municípios, não somente a Petrópolis, quantos foram, e queria entender também se, caso tenha outros municípios, como que foi essa avaliação também da Transparência Brasil. No mesmo período em que a gente fez esses pedidos para Petrópolis, a gente fez para Paraty e para Angra dos Reis, aí mais relacionados à questão das usinas nucleares mesmo, mas também nessa seara socioambiental. E aí ambas também demonstraram problemas no atendimento a pedidos de informação. Em Paraty, houve uma demora muito grande de descumprimento do prazo de resposta, e você também tem um sistema que dificulta a apresentação de recursos contra-negativas ou respostas incompletas. A gente não chegou a topar com essa impossibilidade de recorrer por uma resposta incompleta, mas teve essa questão da violação dos prazos e uma certa dificuldade ali no procedimento mesmo de fazer o pedido de acesso à informação. De resto, a gente acabou só não descobrindo que eles não tinham a informação que a gente buscava, e algumas vezes isso já é um problema bastante grande. Por que é um problema grande? Fiquei curioso deles não terem essa informação. Em alguns casos, o fato de um órgão público não ter uma informação buscada demonstra que não há uma gestão adequada de informações sobre uma política pública, por exemplo. Então, quando você fala em um exemplo que a gente tem, às vezes, aqui na Transparência Brasil, se a gente quer saber quantas pessoas foram condenadas de acordo com a lei anticorrupção em um certo tribunal de justiça, por exemplo, do Estado. Se a gente pede essa informação em alguns tribunais, a gente não consegue obter, porque eles não conseguem fazer essa organização desses dados. E veja, é um dado super importante, porque a gente quer saber se a lei está funcionando, ou se a lei está sendo cumprida, ou se as pessoas estão sendo punidas de alguma forma pela lei anticorrupção. Né? Então, às vezes, não ter uma informação não é só uma questão de, poxa, que pena, é uma questão, é um diagnóstico sobre como um órgão público lida e, de repente, até mede os seus próprios resultados ou como é que ele está cumprindo o seu próprio papel. Perfeitamente. Marina, então, por exemplo, essa denúncia enviada ao Ministério Público, o que vocês relataram nessa denúncia? A gente relatou justamente essas dificuldades, né, de você não ter todas as informações no portal de transparência e, ao recorrer ao pedido de acesso à informação para obter essas informações, essas dificuldades de uma resposta que justamente nos direciona para uma fonte que não contém as informações solicitadas e insistir nessas respostas, mesmo quando confrontado com o fato de que não existem essas informações na fonte, e esses procedimentos, né, essas falhas nos procedimentos, de uma pessoa que analisou o recurso ser a mesma que que emitiu a resposta incompleta, e de você não ter essa possibilidade de recorrer quando a resposta é incompleta ou não atende, de fato, a solicitação. Marina, em relação a um pedido, seja ele para um órgão estadual, federal, municipal, tem que ter alguns cuidados. Como que, por exemplo, um cidadão que quer saber, por exemplo, sobre uma obra na rua da casa dele, como que ele pode fazer esse pedido? Que orientações, que dicas que você pode passar, por exemplo, para quem está em casa e for nos acompanhar, justamente poder fazer esse pedido e ter essa consciência também de que eu posso ser uma pessoa que pode, sim, confrontar, questionar sobre os orçamentos, questionar sobre verba. A gente fala muito isso porque realmente a imprensa tem mais esse costume, né, de utilizar essa ferramenta para fazer essa cobrança, mas
se nós mesmos encontramos dificuldades para conseguir essas informações, que dirá a própria população que não tem muito esse costume, né? É. Essa é bem uma situação bastante difícil da gente comentar ou dizer assim, ah, faça assim que vai dar certo, né? É muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais gente pedir, quanto mais gente fizer uso dessa ferramenta, mais demanda e uma certa pressão para que essas respostas sejam dadas de forma adequada, a gente gera. Ou mesmo mais pressão para que essas informações já comecem a estar disponíveis da forma que as pessoas costumam procurar, né? Isso seria o que a gente espera, no fim das contas. Para fazer um pedido de informação, e é importante, assim, não tem certo e errado na hora de fazer pedidos de informação. Muitas vezes as pessoas pensam, puxa, mas eu não sei escrever bonito, eu não sei escrever como está escrito no Diário Oficial, ou como as pessoas que trabalham no serviço público escrevem. Não tem problema. Você pode fazer um pedido do jeito que você consegue escrever, ou do jeito que você costuma escrever, mesmo que seja simples. E usar, geralmente tem no site, né, do Poder Público, tem o que se chama de ESIC, que é o Sistema de Informação ao Cidadão, que é um formulário em que a gente dá os dados pessoais para a gente, só para eles saberem onde eles mandam a resposta, e você tem um espaço para fazer o seu pedido. Então, eu quero saber o quanto foi gasto na obra, e aí é importante ser específico, né? Na obra tal, sei lá, que está no endereço XYZ, às vezes tem a placa que tem na obra, veja se tem o número do processo ou alguma identificação bem específica, ou manda a mesma foto, se for possível, ali, da obra, para saber quanto que foi gasto, o status do andamento, né? Quanto que falta para concluir aquela obra, qual é o prazo para concluir a obra tal, se vai ter atraso, se não vai. Podem ser perguntas bastante diretas e bastante simples, né? Agora, se a gente quiser trabalhar informações mais complexas e tal, é só fazer uma listinha de supermercado, por exemplo, né? Então, eu quero uma lista com as pessoas beneficiadas pelo aluguel social, por exemplo, né, por causa da tragédia, e o quanto que está sendo pago para cada uma delas, enfim. Coisas bastante diretas, assim, não precisa colocar os seus dados pessoais no próprio pedido, por exemplo. Enfim, são práticas, assim, seja bem direto e bem enxuto, não precisa florear muito, não. Entendi, ou seja, quanto mais, digamos assim, direto ao ponto a pessoa for, maior a possibilidade dela receber aquela resposta que ela quer, né? Para não trazer aquela pergunta meio aberta e aquilo, de alguma forma, dificultar até o acesso da informação, né? Porque eles podem mandar um Exato. recurso geral ou que já esteja de fato, por exemplo, num portal da transparência, e isso ele dificultar, então, esse acesso à informação. Marina, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo aqui para falar um pouquinho sobre essa lei de acesso à informação, a importância dela para todos os entes, seja ele municipal, estadual, federal, queria que você falasse um pouquinho também da importância de termos aí, nesse caso, projetos como esse, que visam justamente capacitar, né, e mostrar para a população que é possível, sim, trabalhar por meio da lei de acesso à informação e trazer ali recursos, informações importantes a respeito de algum órgão público. A Transparência Brasil trabalha com projetos como Achados e Pedidos, justamente nessa intenção de testar mesmo a lei de acesso à informação, verificar onde que ela está funcionando e onde que ela não está funcionando, para a gente eventualmente tomar providências. E, na melhor das hipóteses, assim, o nosso ideal é que a gente consiga obter informações que são de interesse público, que são de interesse de várias pessoas, para poder divulgar para todo mundo sem que elas precisem pedir. Justamente porque cada um tem a sua vida, as pessoas trabalham, as pessoas têm que cuidar de suas casas, nem sempre a gente está com tempo para fazer pedidos de acesso à informação, por mais que a gente queira saber. Então, a Transparência Brasil tenta fazer essa tarefa, digamos assim, em nome da maioria da sociedade, ou o que a gente identifica como sendo de interesse geral, para justamente facilitar esse acesso à informação também e usar a lei de acesso à informação em favor de todos, como ela existe para isso mesmo, né? Então, para tentar, digamos, deixar ela aquecida
e funcionando para todos. Perfeitamente. Só antes que eu me esqueça aqui durante essa nossa entrevista, Marina, os outros municípios de Angra dos Reis e Paraty também foram encaminhados denúncias ao Ministério Público ou somente Petrópolis? Nesse ano foi só Petrópolis, nesse caso. A gente teve outros casos que acabaram não entrando no achados e pedidos, porque a gente nem chegou a conseguir fazer pedidos. São Sebastião, em São Paulo, por exemplo, que também passou, inclusive, por uma tragédia socioambiental recentemente, estava com esse sistema de informação ao cidadão fora do ar por meses, né? E também sem a transparência ativa devida sobre essa questão dos recursos, da aplicação dos recursos. E aí, no geral, do município mesmo, estava desatualizado, e também para a questão da tragédia, e a gente também fez a gente acionou a própria prefeitura, primeiro oficiou a própria prefeitura, e também oficiamos o Ministério Público de São Paulo, para que também cutuque, né, ali a prefeitura, para que entre em funcionamento. Se não me engano, recentemente o sistema de informação ao cidadão voltou, ou começou a operar, e a gente ainda precisa testar para ver se é só o sistema que voltou ao ar, ou se o processo todo está funcionando. Em relação a Petrópolis, tiveram alguma atualização em algum determinado questionamento, ou chegaram a acompanhar alguma outra informação que porventura não estava no portal que hoje está? Como que tem andado esse procedimento? Vocês continuam acompanhando após, por exemplo, esse levantamento? A gente está acompanhando o andamento, né, do processo no próprio Ministério Público, e de vez em quando a gente dá uma olhada no próprio portal. Por exemplo, a prefeitura muitas vezes, acho que nas reportagens recentes, alegou que não, que foi feita uma atualização, o site estava em constante atualização e as informações foram colocadas, mas até o momento a gente não identifica melhorias. Tá certo. E quando você comenta isso, né, Marina, a gente aqui também trabalhando acompanha rotineiramente essas demandas, né, e a gente vê até, por exemplo, ontem mesmo, a gente ainda não tem o diário oficial do município dessa semana inteira, basicamente. O último que a gente tem até o momento é de 2023, então, ou seja, só nesse ponto a gente já vê aí que realmente precisa melhorar e muito esse serviço ao cidadão. Marina, e é isso, nunca dá, ou é muito difícil a gente tomar a palavra do poder público pelo valor que ela aparenta ter, né? É sempre importante checar, verificar, porque é muito fácil dizer que houve atualização, ou que estão trabalhando em atualizações e a gente não vê o resultado. Perfeitamente. Marina, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre, né, essa denúncia que foi encaminhada ao Ministério Público e também sobre esse projeto que leva aí realmente, digamos, abre os olhos da população a respeito dos recursos, de verbas por todo o Brasil. Eu que agradeço o convite e agradeço a conversa também. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.